Olá, meus amigos, tudo bem? Vou falar de um tema muito interessante: transferência da pena, da execução da pena. Se você é brasileiro nato e comete um crime em outro país e tem uma condenação, como ficaria a condenação dessa pessoa que é brasileiro e está no Brasil? Esse é o assunto que nós vamos tratar hoje. Fique conosco. Bem-vindo ao canal Falando de Direito com Charles Chaves. Colabore com o nosso canal. Curte, comente, compartilhe e acione o sininho. Tema muito interessante. Nós vamos falar de uma situação onde que um brasileiro nato pratica um crime em outro país e, ao ser condenado, ele vai se refugiar ao país de origem, no caso o Brasil. Pode ser extraditado, sim ou não? A resposta nós já temos ela, né? A nossa Constituição da República veda a extradição de brasileiro. Está previsto lá no artigo 5º, inciso 51 da Constituição da República. Então, extradição não pode ter. Como é que ficaria então a condenação? Pode a pessoa ficar impune se praticar um crime em outro país? Aí nós temos uma situação muito interessante, né? Nós temos a vedação da extradição, então o extraditado ele não pode, ou seja, você não pode tirar um brasileiro nato e levar para um outro país, né? Então nós temos essa clareza aqui pela Constituição, essa blindagem, essa proteção. A princípio, nós temos o artigo, nós temos o artigo 9º do Código Penal, que ele prevê uma limitação da homologação da sentença estrangeira. Vocês poderiam falar, poderia homologar a sentença estrangeira? O artigo 9º do Código Penal tem limitação. Essa limitação está ligada à reparação de danos, à questão civis, ou seja, nada de cumprimento de pena privativa de liberdade. Todavia, nós temos uma legislação que justamente vai tratar sobre a transferência da execução da pena. Essa transferência da execução da pena é justamente para evitar uma impunidade, né? Em que sentido? Se a pessoa fugiu para o país de origem, mas tem uma condenação, poderia ocorrer uma chamada transferência de execução da pena. Daí surge a ideia da Lei da Migração. É uma lei 13.445 de 2017, que vai autorizar a transferência da execução para o país de origem. No caso, sendo brasileiro nato, não tem extradição, mas poderia ocorrer essa transferência e, uma vez ocorrendo essa transferência, haveria o cumprimento de pena aqui no Brasil. A Lei 13.445 de 2017, lá no seu artigo 100 a 102, vai estabelecer algumas regras, né? Essas regras vai estabelecer quais são os requisitos necessários para ocorrer a transferência de execução da pena. Essa execução da pena, ela ocorre aonde? Ocorre primeiro pela homologação do Superior Tribunal de Justiça, o STJ vai analisar esses requisitos, né? Essa homologação da sentença estrangeira é de competência do Superior Tribunal de Justiça, que vai analisar os requisitos, né? E os requisitos estão lá no artigo 100, 101 e assim por diante. Se esses requisitos não forem preenchidos, vai ocorrer o arquivamento da decisão, ou seja, então não vai poder ocorrer o cumprimento da pena de uma condenação de outro país no Brasil. Mas veja bem, pode ser qualquer condenação. Ou seja, nós não é possível a extradição, mas para poder ter o início de uma execução penal, de uma decisão de outro país, nós temos que ter o compromisso de reciprocidade, né, entre um país e outro, né? Então o país tem que ter reciprocidade. Nós temos uma legislação, mas tem que ter esse compromisso de reciprocidade. Também tem que ter a ideia de dupla criminalização. Tem que ser crime tanto no Brasil como também no país exterior. Tem que ser crime tanto aqui como no país exterior. Tem que ter observância do devido processo legal, ouvir o contraditório, ampla defesa, isso tudo vai ser analisado, né? O STJ, ele não entra no mérito, então ele tem que analisar esses requisitos, não pode entrar no mérito, mas são requisitos objetivos que são claros para poder aceitar a transferência ou não, ok? Não pode se tratar de crime político ou crime de opinião, não se admite, porque o Brasil não admite pena de morte, né? No Brasil não temos pena de morte, nem pena perpétua, então nós temos que ter uma reciprocidade dos crimes para poder ocorrer a respectiva transferência, né? A competência, nós já falamos, é do Superior Tribunal de Justiça. Uma vez homologado a sentença, será remetido a um juiz federal que vai fazer os devidos cumprimentos, ou seja, vai cumprir a respectiva decisão. Okay? É um tema que tenta evitar justamente a questão da impunidade. Então nós temos a transferência da execução da pena, porque
não se admite a extradição, mas se um país que tem reciprocidade, crime semelhante, tem condenação, a lei brasileira não poderia blindar ao ponto de ser um brasileiro nato, um crime que realmente teve o devido processo legal, que tem crime que é previsto no Brasil, tem uma reciprocidade, uma semelhança. Não se trata de crime político, não se trata de pena de morte, não se trata de crime de pena perpétua. Então nós temos um caminho natural para viabilizar a aplicação da pena estrangeira no Brasil, né? É uma legislação muito interessante. E aí ficamos com esse assunto. Finaliza a aula com conhecimento empregado. Muito obrigado, né? Tema atual, gente, né? Nós estamos vendo aí na mídia, né? Brasileiro nato que comete crime no exterior e depois volta ao Brasil. Não cabe extradição, mas nós temos a ideia da transferência da pena, né? A lei de imigração está aí. Então, eu quero que vocês colaborem com o nosso canal, acione e ative o sininho, as notificações e deixe seu like. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, meus amigos.